eu desisti. Como vocês viram nos últimos episódios, a gente estava tentando fechar um cliente gringo na prática, utilizando essa estratégia que eu mostrei aqui em uma das aulas, né? Ia fazer e-mail marketing, procurando leads pelo LinkedIn, em empresas pequenas pelo Product Hunt, pelo próprio Twitter. A gente ia juntar todos eles em uma lista, né? Num banco de dados, e a gente enviar fazer e-mail marketing para ele. E a estrutura do e-mail seria essa, né? O porquê que eles precisam de mim, o porquê que eu sou um bom encaixe para o time deles, minha experiência, mandar o meu portfólio e também chamar eles para uma call, até a gente conseguir fechar o primeiro cliente. Mas eu vou ter que desistir. E aí você me pergunta, por que você vai desistir, Samuel? Bom, aqui tá todos os e-mails que eu enviei. Eu enviei todos esses e-mails, vocês podem ver que eu mudei o approach, eu mudei tudo. Eu mudei a forma como eu chego no cliente. E mesmo assim eu não obtive resposta nenhuma. E basicamente eu precisei mudar para que algo desse certo, para que eu tivesse a primeira resposta de um cliente. E bom, o que foi que eu fiz? Enquanto eu conversava com a minha namorada, ela perguntou se eu realmente achava que isso ia dar certo no sentido de enviar e-mails, porque ela trabalha numa empresa, o e-mail das empresas estão sempre congestionados com muita coisa mesmo. Então ela começou a falar da experiência dela de, tipo, não tem como a gente perceber um e-mail. Eu tenho acesso ao e-mail da empresa. É muita coisa. Cliente reclamando, empresa querendo fechar projetos, outras empresas, no caso, né, querendo fechar projetos. É gente como você, querendo prestar serviço. Então, ela me questionou se eu realmente achava que isso ia dar certo no sentido de praticidade, sabe? Se isso realmente chega no cliente final. Então, eu comecei a questionar e realmente é algo que faz sentido. Não é muito interessante chegar via e-mail, porque já tem uma caralhada de gente no e-mail, saca? E eu acho que isso se reflete também porque eu instalei uma extensão. Eu consigo ver quem leu o e-mail, né? Quem entrou no e-mail. Notifica pra mim quem abriu o e-mail. E todos abriram. Só que ninguém respondeu. Eu acho que esse era o grande problema. De fato, eu desisti. Então, eu comecei a pensar em outro formato. E aí, o que foi que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn, coloquei video editor em inglês, comecei a aplicar para os jobs. Eu apliquei para muito job, muita coisa. Eu sempre vinha aqui e colocava jobs, remoto. Alguns eu aplicava, outros eu vinha aqui e colocava o Easy Apply. Eu não sei porque que não tá aqui. O Easy Apply é esse ícone que tem aqui, ó. Esse Easy Apply, é isso aqui, LinkedIn Apply. E aqui eu só comecei a aplicar para todos os jobs que eu via que dava certo para mim, entendeu? Porque aqui a maioria são empresas de fato, tá vendo? E-commerce, Skinify, provavelmente alguma coisa relacionada à pele, Crossing Hurdles, provavelmente eu apliquei para esse job. Tá vendo que a maioria são empresas de fato, não são tipo criadores de conteúdo, são empresas? Então eu comecei a jogar para todos esses aqui e eu recebi uma resposta. E bom, eu recebi essa resposta aqui do Nicolaus, ele é head de marketing de uma empresa que eu fiz a aplicação, e ele me respondeu, ó: Hey Sam, nós checamos sua aplicação e gostamos muito, nós acreditamos que você é um ótimo encaixe para o time, nós somos uma agência que trabalha com criadores online, nós estamos iniciando um canal de YouTube falando sobre business, dinheiro, self-improvement, desenvolvimento pessoal, tá? A edição é bem simples e mínima, a maioria é cortes limpos, remover pausas e adicionar B-rolls relevantes. O salário é $1.200 por mês, que isso dá mais ou menos uns 7 mil reais, 6 mil na verdade. A gente paga semanalmente e a gente pode aumentar o pagamento baseado na qualidade, velocidade e consistência. Mas isso é depois, né? A gente vai entregar referências, instruções e feedback. E ele pediu para me responder um formulário, tá? Eu vou borrar o formulário só para não dar BO, ninguém entrar nesse link. Se tudo estiver ok, seu próximo passo vai ser um curto teste de edição. A gente vai entrar em contato com você via e-mail, então cheque o seu inbox ou a pasta de spam. Muito obrigado. E eu respondi, né? Agradeço muito pela oportunidade, eu estou preenchendo o formulário. E aí eu preenchi o formulário e logo em sequência eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha passado. Eu recebi esse e-mail falando para eu pegar esse mini teste e enviar o vídeo aqui. E foi isso que eu fiz. O cliente respondeu, o cliente enviou o formulário para eu enviar a edição para ele. E agora? Qual que é o próximo passo? Eu poderia sair aplicando para um monte de job, tentando fechar vários outros clientes, mas eu acho que isso não faz sentido. Se eu não tivesse uma base de clientes, provavelmente eu já estaria aplicando para vários outros projetos dentro do LinkedIn, porque é de graça. Mas, como eu já tenho uma base de clientes, ter fechado esse cliente, eu acho que já tá mais do que na sua cara de que de fato funciona. No final desse vídeo eu vou deixar a edição que eu fiz para ele, e aí vocês podem comentar o que vocês acham, pode falar o que vocês quiserem aí, mas o fato é, eu enviei, entendeu? Eu enviei inclusive num prazo de 12 horas. Se você ver aqui, ó, no dia 11 de agosto, às 7 da manhã,
eu falei, eu agradeci pela oportunidade e também disse que estava preenchendo o formulário. Depois eu disse que eu preenchi o formulário e que estava confortável em trabalhar com a agência dele e receber esse montante que ele falou, né, os $1.200 por mês. E aí, quando deu 12h17 da tarde, eu terminei o vídeo e enviei o link no formulário. Me avise se você precisar de mais alguma coisa. Pronto, mano. Então, como eu falei, eu poderia sair aplicando para um monte de job, mas como eu já tenho uma base de clientes e eu tô sempre recebendo um projeto ou outro para fazer, eu não quero me comprometer assim com alguém, tá ligado? Mesmo que eu passe, provavelmente eu vou fazer um vídeo depois. Ó, rapaziada, o cliente aceitou, a gente fechou. Mas mesmo que eu passe, eu não vou aceitar esse job. Por quê? Eu recebi uma proposta ontem de um cliente que ele quer que eu seja o editor fixo, receba um valor fixo por mês e que sempre esteja fazendo projetos para ele. Eu provavelmente não vou fechar com esse cliente que eu fiz o teste, se eu passar, né? Mas eu tô mostrando aqui para vocês, tá na cara de vocês que de fato funciona. Que é uma parada que eu particularmente sozinho não sabia, dessa parada do LinkedIn, que tinha job para editor de vídeo, assim como tem em outras plataformas. E de fato deu bom, mano. Eu recebi resposta, eu fiz o vídeo, eu fiz o teste, enviei pro cliente, agora eu tô esperando uma resposta. Existe um mundo onde eu delegue esse cliente para alguém. Eu não vou editar, quem vai editar é outra pessoa, mas eu vou receber esse valor e vou repassar uma parte para essa pessoa que editar para mim, entendeu? Eu acho que essa série, por si só, eu acho que ela poderia finalizar aqui, mas se eu receber mais alguma resposta, se eu fizer mais algum teste, eu vou repassar aqui para vocês. Eu acho que é isso. Vocês viram que de fato funciona. Vocês viram que é possível sim receber em dólar. Vocês viram sim que é possível conversar com alguém de outro país. Vamos esperar, vamos ver no que dá. Eu não acho que eu passei no teste, sendo bem sincero. Talvez ele deve ter encontrado alguém melhor do que eu, mas eu acho que eu cumpri exatamente o que ele precisava. Eu não consegui enviar mais propostas porque semana passada eu tive outro projeto para fazer com um cliente meu que já é recente. Eu acho que eu inclusive falei isso no vídeo que eu fiz com o Saulo, o último vídeo aqui do card. Calma, o card é ali, eu acho, não sei. Eu acredito que a série cumpriu o que tinha para cumprir, mesmo se eu não fechar com esse cliente. E como eu disse, se eu fechar, eu vou delegar provavelmente esse cliente para alguém. Eu acho que é isso por hoje. Eu acho que é isso por essa série, talvez seja o episódio final. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem o teste que eu fiz com o Nico aí, tá? Eu acho que ficou legal, acho que ficou bacana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, vou estar respondendo todo mundo. Aqui em algum lugar dessa tela vai aparecer um QR Code pro meu curso para você aprender a fechar o seu primeiro cliente gringo, sem precisar de inglês, sem falar inglês, apenas usando scripts prontos, templates que eu já preparei, já tá tudo pronto para você só começar a fazer. Lá eu te mostro tudo, desde você montar o seu portfólio até você fechar o seu primeiro cliente. Então, se tiver interesse, link na descrição, QR Code na tela. Fiquem aí com o vídeo do Nicolau. I made 510k in 3 months. One important thing that made me achieve these numbers was moving cities. Many people may think that the city that you live in doesn't affect your income. Let me explain you why the city is very important factor on your income. When I was living in Athens, I was making around 25 to 35k profit per month, and I was stuck for around 9 months.